Fala, nação alvinegra, você está em um dos cortes do nosso canal. Deixa o like porque o algoritmo do YouTube mudou, a gente precisa de mais alcance. Conto com vocês, roda o vídeo. Vou dar um giro aqui sobre uma notícia que só demonstra que as velhas práticas continuam e ninguém liga para mais nada, né? Que é a situação assim, o Corinthians vai encontrar esse menino lá na frente, ou em outros meninos, como já aconteceu, ó. Corinthians acerta a saída de atacante da base para clube da Europa. Quando a gente vê esse tipo de notícia, a gente fala, putz, o Corinthians vendeu um menino da base, uma joia da base, vai ter dinheiro. Bom, aqui é a história. O Corinthians acertou a saída do atacante Dante, de 18 anos, para a equipe sub-23 do Moreirense, lá de Portugal. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube português nesta segunda-feira. Dante chegou ainda criança ao Corinthians. Olha aí que maravilha. E passou pelo futsal e pelas categorias de base do clube. Mais recentemente, o sub-15 e o sub-17. O contrato do jogador com o Timão iria até setembro de 27, mas foi feito um acordo, setembro de um ano ainda, né? Para a saída antecipada. Com isso, o clube paulista manteve, olha que maravilha, 20% dos direitos econômicos do atleta para uma futura transferência. Foi sempre um grande sonho vir para a Europa. O Moreirense foi o clube que me abriu as portas. Fico muito grato e também agradeço a Deus pela oportunidade. Podem esperar, aí o pessoal colocou demais, né? O ex-atacante do Corinthians, clube pelo qual disputou 41 jogos, marcou 3 gols no sub-17, assinou o vínculo até 2031 com o time português. E aí, o Corinthians não tinha anunciado, né? A questão é, o Corinthians faz desde criança o moleque, né? Constitui ali o moleque desde criança na sua base e consegue a proeza de ficar com apenas 20%. É o tipo de negociação que esse daí não é um investimento, tá? Isso aí é despesa, porque de certa forma daqui a pouco o moleque aí, sabe Deus pra onde foi, né? Pra onde vai, faz um negóciozinho à la Monza e o Corinthians não vê dinheiro, né? Então, eu fico impressionado que como a gente consegue 20% no moleque da base. Um menino está sem clubes no Corinthians. Sem clube não, vai ficar sem clube daqui a pouquinho. Então, um giro rapidinho. Vocês conhecem esse rapaz? Vocês já viram esse rapaz em algum lugar? Esses óculos aqui. Cheguei, olha lá, que beleza. Pois é, vocês lembram dele? O lateral do Corinthians tem futuro indefinido em meio ao último mês de empréstimo no Criciúma. Nosso querido Léo Maná viverá a partir da próxima quarta-feira o último mês de empréstimo junto ao Criciúma, certo? Sendo assim, o jogador tem pela frente a definição sobre o seu futuro, retornar ao Corinthians ou permanecer em Santa Catarina, por mais uma nova negociação, por meio de uma nova negociação entre as partes. O contrato de empréstimo é válido até 31 de julho. Neste momento, faltam 32 dias. E como apurou a reportagem, a situação segue definida. Enquanto aguardam a definição, Léo Maná continua treinando normalmente. Tendência é que a decisão sobre o futuro do lateral seja tomada nas próximas semanas. Até o final do contrato, o Criciúma ainda terá 5 compromissos. Pela Série B, que é o Sport, Ponte Preta, Vila Nova, Novo Horizontino e Náutico. Os 2 últimos ainda com datas base a serem confirmadas. O Léo Maná, salvo engano, eu acho que ele é reservão lá no Criciúma. Pelo menos que eu tenha me lembrado, era reservão, Ave Maria. Saiu do Corinthians, fez 8 partidas nos últimos 2 anos com a camisa do Criciúma, né? Ó que maravilha, Léo Maná, Corinthians aqui, ó, menino Léo, 22 anos, lateral direito, e pelo Criciúma, emprestado no primeiro ano, 6 jogos. Neste ano de 2026, um semestre, apenas 2 jogos foram praticados pelo menino Léo. E que ele jogou foi em abril, né? Em abril ele jogou. Eu acho que aquele nem está no banco, né? Nessas oportunidades aqui, ou não foi utilizado. É banco, mas não foi utilizado. E quando é utilizado, joga pouco também, né? Jogou 65, 82, por aí. Então, na vitória contra o Fortaleza,
Não, derrota contra o Fortaleza e na derrota contra o Goiás. Toda vez que o Léo Maná entrou, simplesmente o time perdeu. Eu procuro... Tá novo ainda, velho. Tá novo ainda. Léo Maná tem 22 anos. Com o Corinthians ele tem contrato. O menino Léo. Com o Corinthians ele tem contrato. Léo Maná renova Corinthians. Deixa eu ver quantos... Até 2029, tá? Até 2029. Foi renovado em 15 de janeiro de 25. Ainda na gestão Augusto Melo e Fabinho Soldado. Até 2029 temos relação contratual com o nosso menino Léo Maná. 22 anos tem idade para o Senai. Vamos lá, né? O Corinthians tá cheio de jogador que... Porcaria assim, né? Jogadores que estão em má fase na carreira. Olha lá, ó. Esse daqui todo mundo lembra. Ó, carinha. Aquela barbicha maravilhosa. Esse é o Donelli. Donelli que ficou meio semestre sem jogar, né? Na verdade, só treinando. Goleiro do Corinthians renova empréstimo nos Emirados Árabes e aguarda documentação para poder atuar. Você sabe quanto tempo ele está há pelo menos 3 a 4 meses esperando a documentação para atuar no futebol árabe. É um negócio impressionante. Olha para lá. O goleiro Matheus Donelli, que pertence ao Corinthians, renovará seu contrato de empréstimo com Shabab Al-Ali dos Emirados Árabes Unidos até o fim de 26. O vínculo anterior se encerra nesta terça-feira, 30 de junho. A informação foi divulgada pela Central. O contrato anterior entre as partes já previa um gatilho para a renovação automática do empréstimo. Automático. Internamente, a avaliação do clube sobre o jogador é positiva. E uma transferência em definitiva ao término do novo vínculo não está descartada. Isso aqui é mentira, gente. Pelo amor de Deus. Os caras avaliam esse tipo de coisa e dizem assim, vamos jogar essa daí para ver se cola. Donelli tem vínculo com o Corinthians até 2028. Neste momento, Donelli trabalha para obter cidadania dos Emirados Árabes Unidos. Etapa considerada fundamental para poder, enfim, ser inscrito e atuar oficialmente pelo Shabab Al-Ali. Isso porque a regulamentação do futebol local não permite que goleiros estrangeiros disputem competições nacionais. Minha Nossa Senhora. O processo, porém, não é simples. Goleiros estrangeiros dependem da obtenção de passaporte local e do cumprimento de uma série de exigências documentais impostas pelas autoridades do país para serem registrados junto à federação. O trâmite vem sendo acompanhado pelo staff do jogador em conjunto com o clube, que mantém expectativa de concluir todas as etapas necessárias ao longo do novo período de empréstimo. Se sabiam de tudo isso, por que mandaram um cara 3 meses lá para ficar treinando, velho? Bota na segunda divisão de Portugal, pelo menos valoriza. Vocês também, né? Não ajudam o menino. Além das questões burocráticas envolvendo a cidadania, fatores externos também influenciaram o andamento do processo nos últimos meses. Em fevereiro teve início do Ramadã, período que o funcionamento de diversos órgãos é reduzido. E na sequência, o cenário de instabilidade do Oriente Médio, conflito envolvendo Israel. O cara também vai... Eu tô falando, lugar horroroso pra jogar, né? Pois bem, Donelli ficará fora do Corinthians. Ou seja, Donelli, Léo Maná, né? É o tipo de situação que a gente, obviamente, não tem muito o que fazer. Hoje foi só notícia de jogadores que não retornarão ao Corinthians. E o Alexandre, agenda positiva? Eu acho que agenda positiva, não é não? Você chegou ao final desse vídeo. Temos mais conteúdos aqui nessa tela para você. Mas antes, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.